Olá, boa tarde, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Oh, meus amados, como é bom estar aqui com vocês. Bom, eu me chamo Anselma, estou aqui para trazer para vocês uma palavra maravilhosa, né? E aprendendo com o nosso Espírito Santo. Eu desde já eu convido vocês, irmãos, para aprender comigo com o Espírito Santo, né? Em nome de Jesus. Bom, irmãos, eu quero agradecer desde já, tá? A vocês todos que estão compartilhando comigo, que estão de alguma forma participando comigo, tá? Eu digo para vocês, se vocês gostarem do conteúdo de hoje, né, da nossa palavra, que vocês curtem, que vocês deixem o likezinho, que vocês se inscrevam, compartilhem, comentem, tá bom? Em nome de Jesus. Hoje, irmãos, o título é Como eu parei de fumar, né? Nós temos com o título hoje de libertação. Como eu fui liberta do cigarro após 30 anos fumando, né, irmãos? Então, olha só que maravilha, o Senhor, ele me libertou desse vício que é tão difícil, né, irmãos? Para quem é fumante, é um vício muito difícil. Nós vamos falar sobre essa libertação lá no livro de João, no capítulo 5, que diz assim, irmãos: a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpedres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ele descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Ou seja, queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloca no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não é lícito levar a cama. Ele respondeu: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Olha só, irmãos, a palavra do Senhor, né? Que maravilha. Aqui, irmãos, nós vamos aprender o seguinte, que tem várias lições para nós aprender com o Espírito Santo. Primeiramente, né? Esse homem estava ali a ponto, vamos supor, há muito tempo, 38 anos. Imagine você, 38 anos, esperando, né, a cura. Ou seja, ele estava tentando, de alguma forma, ser curado. Então, quando a gente está enfermos, irmãos, seja na alma, o físico, o espírito, a gente precisa ir no lugar certo. O lugar certo é a casa de Deus, para que nós sejamos curados. Porque aqui, em hebreu, Betesda quer dizer templo da misericórdia, casa de misericórdia, né? Só que lá mais parecia uma disputa, né? Em vez de ter um povo misericordioso ali,
mas parecia um lugar disputado, porque todos que ali também queriam ser curados. E ninguém havia ali que parava para se condoer daquele homem, né? Porque todos queriam ser curados. Mas Jesus, ele teve misericórdia daquele homem. Aí a gente pode parar para pensar, mas só aquele homem ali, o Senhor só curou aquele homem por quê? Só ele tinha fé para ser curado, né? Todos tinham fé, porque senão eles não estariam ali disputando, né, para se lançar naquele tanque para ser curados quando a água se mexer, né? Então ali todos tinham fé. Talvez o que tinha chamado a atenção do Senhor Jesus foi a humildade, né? A esperança, a perseverança desse homem de estar ali, né? Bom, isso a Bíblia não diz, né, irmãos? Mas vamos lá. O importante é que o Senhor estava ali e teve misericórdia desse homem, né? Mas, muitas das vezes, irmãos, às vezes a gente fica enfermos ou com vícios, com algo que nós não somos libertados, não literalmente no físico, mas muitas vezes é algo muito mais além do que a gente imagina, né? Algo que só Deus pode resolver. Quem sabe, irmãos, esse homem, ele tinha um problema, né? Algo que era espiritual. E esse tempo, 38 anos, levou ele a reconhecer isso, né? E ele estava naquele momento, naquele lugar. Mas talvez, irmãos, a condição dele, né? A condição física dele, ou até mesmo a multidão que ele tinha que enfrentar, isso fazia recuar, né? Mas ainda assim ele teve fé, ele teve atitude. E é isso que eu quero dizer para vocês, irmãos. Quando eu estava nesse vício maldito de cigarro, infelizmente, irmãos, eu fumei muito na minha vida. E toda a vida falando que tinha que parar, mas eu só falava, não passava do falar. Não colocava nunca em prática. Até então, irmãos, que um dia eu comecei a ir para a igreja. E um belo dia eu consegui ficar 3 dias sem fumar. Então, pelo fato de eu ter ficado 3 dias, tão ansiosa que eu estava para parar de fumar, que eu imaginei que eu não iria mais fumar. E aí eu saí falando para todo mundo que eu tinha parado de fumar. Eu falei para minha família, eu falei para os irmãos da igreja, eu falei até para o pastor da igreja. Aí de repente eu fui ao mercado comprar alguma coisa lá que eu não me lembro bem o que foi. E no passar no caixa tem aquela seleção, né, dos ditos lá do cigarro. E eu não aguentei, irmãos. Infelizmente eu comprei a carteira de cigarro e cheguei na minha casa, só faltei comer, né? E aí então, o que aconteceu? Desculpa, eu tinha falado para a família toda que eu já tinha parado de fumar, então, e para pastores e para os amigos, aí o que eu fiz? Tive vergonha de dizer que não tinha conseguido parar e aí eu prossegui com quem? Com a mentira. E aí foi tempo, irmãos, mentindo. Aí cada vez que eu ia na igreja, no culto de libertação, o pastor falava sobre a libertação de cigarro, quando fumava, e aquilo, sabe, parecia que estava vindo para mim. E na verdade estava, irmãos, porque o Espírito Santo sabia que eu estava mentindo. E aquilo eu comecei a ficar com vergonha, irmãos, né? Eu já não estava mais com vergonha da minha mãe, dos meus irmãos, do pastor, enfim, de todos. Eu estava começando a ficar com vergonha de Deus, porque Deus sabia que eu estava mentindo. Aí um dia, irmãos, eu fui para a igreja e falei para o Senhor que eu queria tanto parar de fumar, me ajude, né? E ainda assim, naquela semana eu não consegui. E por conta dos acontecimentos na minha vida e também por ansiedade de tentar parar de fumar, por conta disso a minha pressão começou a subir e me dava uns problemas à noite, o coração disparava, aí eu fui várias vezes para o hospital. Uma dessas idas para o hospital, graças a Deus foi a última assim que eu fui, chegando lá, eu pedi para fazer o eletro. E nisso
o médico concedeu o eletro. E eu fui ir lá fazer o exame. Nisso, uma enfermeira me acompanhou. Essa enfermeira que me acompanhou, ela já tinha me acompanhado as outras vezes que eu tinha ido naquele mesmo hospital. E ela disse para mim o seguinte: se você continuar vindo aqui, daqui um pouco eles não vão mais fazer o eletro em você, porque o seu coração tá bom. O que está acontecendo? Aí eu achei estranho, né, irmãos? A enfermeira perguntar, querer saber o que está acontecendo. E eu disse para ela: olha, o problema, eu creio que ansiedade, a vontade de deixar de fumar é tanta que está me fazendo mal. E aí ela disse para mim: olha, eu também fui fumante. E eu tomei um remédio, foi muito bom. Ele me ajudou. Você tem que tomar por 1 ano. Se você quiser, eu falo pro médico. Mas pede para ele primeiro. Se ele não pedir, você vem falar comigo. Quando eu cheguei no consultório para levar o exame, o médico já estava lá e aí ele me consultou, viu que os exames estavam bem e ele me deu uma receita. Nessa receita tinha uns remedinhos para me acalmar e também o remédio para parar de fumar. Olha só, eu nem precisei pedir, né, irmãos? E ali eu fui alegre para minha casa e depois, no outro dia, eu fui com meu filho, peguei esses remédios, um monte de remédio, imagina, para tomar 1 ano. E comecei a tomar. Então, o médico tinha dito para mim que eu tinha que tomar por 5 dias, né? 8 horas da manhã. Todos, né? 5 dias, 8 horas da manhã. Depois, eu começaria de uma semana, tomar às 8 da manhã e às 3 da tarde. E assim foi feito. Então, o médico me deu um remédio para me tomar por 1 ano, para me deixar de fumar. E eu fiquei toda boba. Um belo dia, eu esqueci de tomar. E aí, quando eu não tomei naquele dia, eu senti uma diferença. Uma diferença muito grande, irmãos. Eu não tive vontade de fumar, eu não tive abstinência, eu não tive depressão, eu não tive aquela ansiedade que fica dando aquela fome, aquela apetite, aquilo tudo, não tive nada disso. E aí eu não tomei mais, irmãos. Isso eu tinha 15 dias que eu estava tomando remédio. Eu não tomei mais e vi que eu fui liberta, literalmente, né? Só que, irmãos, antes, né, vamos voltar para a palavra aqui. Esse paralítico, também, como eu estava dizendo para vocês, muitas vezes é algo espiritual. Por quê? Por que é algo espiritual, irmã Selma? Porque aqui diz, lá no 14, né, no João 5, verso 1, né, vamos lá no 14. Depois Jesus encontrou o homem, né, que foi curado. E disse-lhe: eis que já está são, que está curado, né, não peques mais. Então ele tinha pecado e há algo no espírito dele, né, algo espiritual, né, quem sabe era isso que estava faltando, né. Por isso que o Senhor curou ele, porque ele teve fé, porque ele também se confessou, né? E ele teve atitude, irmãos, tá? Ele teve atitude, sabe por quê? Porque tinha muitos ali. Mas ele teve atitude, ele estava ali esperando sim, quietinho naquele lugar, mas ele estava crendo que uma hora ele ia ser curado. Ele estava ali 38 anos esperando, que ele tinha certeza que essa hora ia chegar. Entendeu? Então, muitas vezes, irmãos, para nós ser libertos de alguma coisa, nós temos que chegar e ser sincero com Deus, tá? Para você entender o que eu estou te falando, quando eu cheguei na minha casa, antes de tomar esse remédio, tudo, naquele dia que eu passei mal, eu tinha dito pro Senhor que eu queria ser liberta, que eu não aguentava mais essa situação de ficar mentindo pros outros, que eu tinha vergonha, que Ele me perdoasse e que eu precisava da ajuda dEle. Eu me confessei. Naquele momento eu fui liberta do cigarro. Não foi o remédio. O remédio foi o quê? Vamos dizer para você que ele foi um instrumento, entendeu? Que muitas vezes a gente precisa para colocar fé, entendeu? Que aquele remédio ia me ajudar. Mas o Senhor já tinha me tirado do vício. Quando eu fiz o quê?
falei a verdade, quando eu tive atitude, quando eu disse para ele, Senhor, eu não quero mais isso para mim, eu realmente não quero, eu não desejo isso mais na minha vida, eu não quero ser fumante, Senhor, me perdoe, eu menti para minha família, me ajude, Senhor, até aqui eu fiz tudo sozinha, tudo de mim mesma, mas agora eu não consigo mais, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. E o Senhor veio e me ajudou, irmãos. Foi a mesma coisa o paralítico aqui. Ele teve atitude, ele estava ali naquele tanque há 38 anos, mas ele sabia que uma hora ele ia ser curado, ele não saiu, ele não desistiu, ainda que ninguém pegasse ele no colo, ainda que ninguém se condoesse dele e dissesse, não, vem aqui, eu vou levar o senhor, ou seja, eu vou deixar eu não vou pular no tanque, mas vou deixar que o senhor vá, né, eu vou te ajudar aí, e não vou deixar ninguém ir enquanto o senhor não entrar no tanque ser curado. Ninguém fez isso com ele, mas ele estava ali. Ele tinha a certeza de que ele ia ser curado. Ele tinha a certeza de que uma hora o Senhor ia olhar para ele. E ele desejou isso. Ele teve atitude. Ele não olhou para a multidão. Ele não olhou para os obstáculos que tinha ali, né? Não. Ele simplesmente teve fé. Ele creu. E ele foi curado. E o tempo que ele ficou ali, aquele tempo serviu para ele, de alguma forma, irmãos, você quebrantar o coração dele, ter fé, crer, esperança, perseverar. E às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, da maneira que a gente quer, por conta disso. E nós temos que perseverar, irmãos. Assim foi comigo também. Quando eu perseverei, quando eu insisti, porque eu realmente quis ser liberta do vício, Deus me libertou, tá? Então eu quero dizer para vocês, irmãos, não desista. Se você tem algo assim parecido, seja vício ou seja outra coisa, não desista, meus amados. Coloque em prática a fé, a perseverança, me perdoe. Tá? Insista, não desista de Jesus. Ele liberta, ele faz coisas grandes na vida da gente. Mas nós temos que ter iniciativas. Muitas vezes a gente não tem iniciativas, a gente fica esperando que os outros venham fazer por nós. Não espere que o pastor fique só orando, é claro, a gente precisa da oração das pessoas, mas dê o primeiro passo primeiro, entendeu? Levante-se, tome a posição de guerreira, de guerreiro que você é, irmão, irmã, entendeu? Vamos lutando, luta. Ora pelo filho, ora pela filha, ora pelo marido, ou vice-versa, para a esposa, que tem vício, que tem outras coisas. Não desista, vá em frente. Eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida, como está fazendo na minha até hoje. Tá bom, meus queridos? Essa é a palavra que eu queria dar para vocês. Eu não, Senhor Espírito Santo, trazer de todo o meu coração. E desde já eu peço para vocês, se gostar, vocês compartilhem, né? Vocês comentem, tá? Vocês deixem o like, tá bom? Que eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar grandemente, já está abençoando. Porque, irmãos, falar de Deus não é pecado, não é errado, não tem mal nenhum, entendeu? Sim, a gente tem que cuidar, tem muitas pessoas, sim, temos que tomar cuidado usando a internet, para, né, não entendo porquê, mas assim, eu não sou todo mundo, você não é todo mundo, tá? Faz a tua parte, ora, o Senhor vai te mostrar, tá bom? Os frutos dessa grande bênção, que é poder estar participando e sendo útil na mão de Jesus, tá bom, meus queridos? Eu quero deixar essa palavra para vocês. E em nome de Jesus, que o Senhor, nosso Salvador, ajude vocês. Vamos fazer uma oraçãozinha para nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor me deu. Oh, meu Deus, nessa humildade que o Senhor tem me trazido. Pai, abençoa todas essas pessoas, esses irmãos e irmãs que estão assistindo, ouvindo. Só o Senhor pode alcançá-los, Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor possa me abençoar, que essa palavra venha ajudar alguém que está passando esse aperto, Pai.
que está precisando ser liberto, Pai. Oh, Pai querido, tenha de misericórdia. Ouve a oração dessa mãe, desse pai. Ouve a oração dessa mulher, desse homem, Pai, desse rapaz, dessa moça, Senhor. Tenha de misericórdia. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Pai, vamos orando por todas as famílias dessa nação. E todos precisamos de libertações em todas as áreas de nossa vida, Senhor. E que o Senhor venha fazer a tua vontade sobre nossas vidas, grande Deus poderoso. Oh, Pai, a tua palavra diz, Pai, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e que as outras coisas o Senhor acrescenta, meu Pai. Ajude-nos a todos entenderem que isso é muito importante, buscar o reino do Senhor, Pai, para que nós sejamos libertos, curados e salvos pelo nome do Senhor Jesus. Desde já eu oro e te agradeço. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, um beijo forte no coração, que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Fiquem na paz do Senhor.